7h05 em Manaus, hoje, segunda-feira, 23 de agosto de 2021. É mais uma semana que começa. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Tiago. Em Manaus, bares e restaurantes vão exigir carteira de vacinação contra a Covid-19. Ataques criminosos em Manaus com a utilização do mesmo veículo em vários bairros da cidade deixam pelo menos 3 pessoas mortas na noite desse domingo. Operação Nosso Lar desmonta quadrilha que aplicava golpes em pessoas que tinham sonho da casa própria. Auxílio emergencial, Caixa paga 5ª parcela a beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 4. Na coluna Momento do Esporte, vamos falar dos gols do fim de semana em todo o Brasil e também sobre o futebol amazonense. Justiça Federal rejeita pedido de reabertura de ação contra Lula no caso do sítio de Atibaia. Vamos falar sobre isso na coluna O Poder de hoje. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. 7h05 em Manaus. Vamos agora saber as principais manchetes dos jornais do país. A gente pede para você curtir, compartilhar nossa transmissão. Você também pode interagir conosco. Coloca aí o nome da localidade de onde você nos acompanha. A gente começa aqui conferindo os destaques do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, que traz como manchete principal: grupos aceleram parcerias com startups por inovação. Crescimento de acordos foi de 175% desde 2020, com um total de contratos subindo de 800 milhões de reais para 2,2 bilhões de reais. Comandante convoca para ato e ofende Dória e o STF. O coronel Alexander Lacerda, que comanda 7 batalhões da PM paulista, convocou amigos para a manifestação do dia 7 de setembro em Brasília, na qual bolsonaristas pretenderiam atacar o Supremo Tribunal Federal, STF, e o Congresso em nome da adoção do voto impresso. Lacerda, que pode cometer transgressão disciplinar, disse em sua rede social que sentia nojo do STF e que o governador João Dória é uma cepa indiana. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal O Estadão, a BIM renova contrato para a segurança da urna eletrônica e também Estados Unidos ordena uso de áreas privadas na retirada de Cabul. País perde 16% da superfície da água em 30 anos. São alguns dos destaques do jornal O Estado de São Paulo. Agora a gente vai falar sobre o jornal Folha de São Paulo desta segunda-feira, 23 de agosto. A gente já começa falando aí das queimadas no Pantanal que alcançam um nível recorde. Mais destaque aqui entre o jornal Folha de São Paulo desta segunda-feira: Dória decide que Paulista em 7/9 é de bolsonarista. Juíza rejeita denúncia contra Lula no caso do sítio Atibaia. Justiça do Distrito Federal aponta falhas na acusação da Procuradoria, fruto da Lava Jato, e declara punição extinta. Cabe recurso. A juíza Poliana Kelly Medeiros, da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília, rejeitou denúncia representada aí pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente Lula. Isso aí foi assunto bastante comentado no fim de semana. Governador de São Paulo dá verba à base pró-pacote fiscal.
está entre os destaques do jornal Folha de São Paulo. Tem também aqui: estrangeiros ficam presos em limbo na porta da Europa. E também crise fiscal e clima eleitoral ameaçam novas privatizações, com a deterioração do ambiente fiscal e econômico em boa parte motivada pela antecipação da disputa eleitoral do ano que vem. Investidores estrangeiros passaram a rever apetite por projeto no Brasil. São destaques do jornal Folha de São Paulo desta segunda-feira. Muito bem, agora vamos conferir os destaques do jornal Correio do Povo, que traz como manchete principal: Bolsonaro defende o direito de pedir impeachment de ministro do Supremo. Ex-ministros da Justiça, Superior Tribunal de Justiça e OAB reagem ao encaminhamento de afastamento de Alexandre de Moraes, solicitado ao Senado pelo presidente da República. A convivência entre poderes exige cooperação, disse nota do STJ. E no esporte, Brasileirão perto de sair do rebaixamento. No final, Yuri garante empate. Colombiano Borja marcou o primeiro da importante vitória por 2-0 contra o Bahia na Arena. Yuri Alberto recebeu passe de Edenilson e garantiu 2-2 na Vila Belmiro, um bom resultado. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Correio do Povo: violência, presa a mãe que jogou filha da escada em Bento. São alguns dos destaques da capa do jornal. Agora a gente vai falar do jornal Globo desta segunda-feira. Congresso se mobiliza por fundo eleitoral de 4 bilhões de reais. Valor defendido por parlamentares é mais que o dobro do usado na eleição de 2018, viu? Após o presidente Jair Bolsonaro vetar na última sexta-feira a previsão de 7,7 bilhões para o fundo eleitoral do próximo ano, parlamentares começaram a se articular para assegurar ao menos 4 bilhões para as campanhas de 2022. Auxílio Brasil já tem critérios, mas não o valor. O governo começa a estabelecer regras para o Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa Família. Ainda sem a previsão dos recursos no orçamento de 2022, o que impede a definição do valor, uma mudança à linha de pobreza, parâmetro para considerar o benefício, que passará de 178 a 186 milhões. Ainda entre os destaques do jornal Globo desta segunda-feira, Bolsonaro é alvo de ação judicial a cada 6 dias. O número é superior aos de FH e Lula, que ficaram 8 anos no poder, e de Dilma também. Entre os destaques, rotina é retomada, onde a vacinação está avançada em alguns locais, aqui do Brasil, em alguns estados. E também aqui, entre os destaques do jornal Globo desta segunda-feira, China aposta em investimentos para dobrar Talibã. São os destaques do jornal Globo, viu? Agora são 7h13 em Manaus. A gente pede mais uma vez para você curtir, compartilhar a nossa transmissão. Você também pode interagir conosco. Coloca aí o nome do bairro de onde você nos acompanha, se for aqui de Manaus. A gente sabe que muitos internautas também acompanham a programação do Imediato de municípios do interior do estado, de outras cidades e capitais brasileiras e até mesmo de outros países. Agora vamos conferir os destaques do jornal Correio Brasiliense. Aqui uma entrevista com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que diz: não creio em apoio das Forças Armadas a um golpe militar. Um dos líderes mais respeitados do país, o ex-presidente vê nos ataques de Bolsonaro ao judiciário e ao sistema eleitoral mais retórica verbal do que ameaças efetivas à democracia. Manifestações em Brasília na mira da polícia. Forças militares responsáveis pela segurança na esplanada estão em estado de alerta e prontas para entrar em ação depois que investigações da PF e publicações em redes sociais trouxeram à tona convocações para atos violentos
no 7 de setembro. E ainda, aqui entre os destaques, na capa do jornal Correio Brasiliense de Brasília, Distrito Federal, 10 superatletas do DF nas Paralimpíadas. Wendel Bellarmino é um dos destaques do grupo brasiliense que começará amanhã a busca por medalhas na capital japonesa. Rabesh. Agora a gente vai falar do jornal 0 Hora desta segunda-feira. A gente já começa falando aí sobre os gols do fim de semana, né? Vitória e otimismo. Grêmio fez 2-0 no Bahia com gols de Borja. E Diego Souza engatou o segundo triunfo seguido e se aproximou da saída do Z4. Embalado, o time se prepara para encarar o Flamengo de Renato para a Copa do Brasil. Entre os destaques do jornal 0 Hora dessa segunda-feira tem também aqui reação e empate. Inter saiu na frente com estreante Mercado. Levou a virada, mas buscou o 2-2 com o Santos na Vila. Assim, o Colorado ficou em 10º no Brasileirão. Próximo jogo também será fora contra o Atlético Goianiense. Juíza de Brasília rejeita pedido de ação contra Lula no caso do sítio Atibaia. Decisão seguiu entendimento do Supremo Tribunal Federal de anular condenações do ex-presidente em operação na Lava Jato. São os destaques do jornal 0 Hora desta segunda-feira. O tempo hoje. A previsão do tempo de hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com algumas nuvens, viu? Durante o dia, sem a possibilidade de chuva. Então, prepare aí o seu protetor solar, porque o dia promete com esse calorão que já vem acontecendo aí desde semana passada. Mínima de 24 graus e máxima de 34 graus, hein, Thiago? O negócio isso mesmo. Tá pegando fogo lá fora. Vamos interagir com os internautas, Rabesh. Já tem vários internautas aí comentando, né, dando bom dia. Quem tá por aí? Pessoal aqui já tá comentando, Thiago. Verônica Veras, muito bom dia pra você. Ela que fala lá do Jorge Teixeira. Muito obrigada pela sua audiência. Ellen Cristina tá aqui com a gente também. Joilza Neves, muito bom dia pra você. Carmen Marilac tá aqui com a gente. A Elina Molino de Freitas, que é de Manacapuru, tá assistindo a gente. Pessoal conectado aí com o Jornal da Cidade. Quem mais tá aqui com a gente? Márcia Neves. Valdenise Pinheiro, Denilson, pessoal aí da Redenção. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito bem, agora são 7h18 em Manaus. Trânsito. E agora a gente tem a primeira participação dela aqui no Jornal da Cidade, Edila Chaves, que vai falar pra gente sobre trânsito. Olha, Edila, bom dia. Bom dia, Thiago, bom dia, Rabesh, Cabeche, Zé Gotinha, o Marquito, né? A todos que estão aí acompanhando a nossa transmissão, o John, óbvio, né? Esse aí não pode faltar. E segundou, gente, segundou. E detalhe, viu? Muita atenção no trânsito, pois as aulas retornaram hoje, Thiago. Então, tem muitos carros nas ruas. Inclusive, a nossa equipe presenciou cenas onde, infelizmente, alguns pontos da cidade estariam com umas sinalizações errôneas, né? Pois assim, colocando em risco não apenas as crianças, como também os motoristas, gente. Essas faixas de pedestre tem que ter ali uma reavaliação onde serem expostas. Nós presenciamos 2 cenas, isso na zona oeste de Manaus. Então, a gente chama a atenção aí do IMMU para que venha a verificar essas faixas, principalmente com esse retorno escolar que está vindo a 1000. Bom, ainda sobre questão de trânsito, como falei, retorno às aulas, então o trânsito está com fluxo muito mais intenso. Temos casos ali de pequenas paradas na Avenida Max Teixeira, com essa intensificação, e as escolas que tem ali na principal acabam tendo aquelas paradas rápidas, né? Aqueles pais que acham assim, não, vai ser rapidinho, ele vai sair do carro, e com isso acaba atrapalhando o fluxo. Então vamos ter atenção quanto a isso. Já tivemos casos de colisões, essas colisões apenas encostos, mas tiveram esses casos. Já na Avenida Constantino Neri, fluxo intenso, mas está fluindo. E nos demais
A partir de então, vou falar para você sobre mais mudanças itinerárias de linha de ônibus a partir de hoje, gente. As linhas de ônibus 542, 097, 353 vão passar por mudanças. Segundo a administração municipal, as operações vão ocorrer após análise feita pela prefeitura. Em relação à linha 542, que atenção moradores aí do Ouro Verde, sentido Ponta Negra, e Ponta Negra, sentido Ouro Verde. O terminal localizado no conjunto Ouro Verde, na Zona Leste, ele vai ser deslocado para a Marina do Davi, ou seja, vai se estender. Também, deixa eu ver aqui, a mudança ocorre devido ao aumento da frota e, com isso, a indisponibilidade de espaço para o estacionamento de veículos. No entanto, vai haver essa alteração aí da linha do 542 para quem pega, gente. Agora, o novo ponto dele é lá na Marina do Davi. Outra mudança vai ser feita na linha 353. Ela vai deixar de operar em virtude de existir outras linhas realizando trajetos semelhantes. Ou seja, os ônibus atualmente operam nessa linha e irão reforçar 315, Antelvina, Estação 4, Djalma Batista, Terminal 1 e Centro. E também a linha 443. Gente, maiores informações detalhadas sobre isso, você acessa o site também, o imediato, onde teremos ali uma explicação melhor sobre isso, porque durante aqui a nossa conversa ficou um pouco difícil, né? Mas corre para as redes sociais para atualizar e não pegar os ônibus errados, ok? Olha, daqui a pouco a Edila vai trazer informações sobre as ocorrências de polícia, ataques criminosos, final de semana sangrentos, final de semana violento, e a Edila vai trazer todas as informações, então fica por aqui, não é isso, Edila? Isso, exatamente. Com mortes, né? Muitas. Daqui a pouco a gente entra no quadro de polícia e eu detalho essas informações para vocês. Está certo, Edila Chaves, obrigado pela sua primeira participação aqui no Jornal da Cidade. Trânsito. 7h21 em Manaus. Agora falando de Covid-19, Brasil tem média móvel de 765 mortes diárias por Covid. O Brasil registrou 331 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesse domingo 574.574 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 765, a menor desde o dia 7 de janeiro deste ano. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 16% e aponta tendência de queda. É o primeiro dia de queda após 11 dias seguidos de estabilidade. Já a respeito dos casos confirmados, desde o começo da pandemia, 20.567.922 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 14.178 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 29.490 diagnósticos por dia, uma variação de menos 8% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que indica estabilidade. E o Amazonas registrou 190 novos casos da Covid-19 e uma morte nas últimas 24 horas. Exatamente, Tiago. Com isso, o total de casos confirmados desde o começo da pandemia chegou a 423.058. O triste número de vidas perdidas subiu para 13.652. Em Manaus, o total de mortes chegou a 9.409 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.243. Em Manaus, bares e restaurantes vão ter que exigir carteira de vacinação contra a Covid-19. A associação que reúne estabelecimentos como bares e casas de eventos planejam a medida para incentivar a vacinação na cidade. Frequentadores de flutuantes e similares também deverão apresentar carteira de vacinação com pelo menos a primeira dose da imunização em Manaus, a partir de hoje.
A medida foi anunciada na tarde da última sexta-feira pelo Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Covid-19 do governo do Amazonas, após a confirmação de 6 casos no estado da variante Delta. 7h24. Agora vamos falar de vacinação. Mais de 122 milhões de brasileiros já tomaram a primeira dose e mais de 55 milhões estão totalmente imunizados. Olha, na primeira dose foram vacinadas 122.830.226 brasileiros, o que corresponde a 58,01% da população. Entre os que estão imunizados, temos a quantidade de 55.668.521 pessoas, o que corresponde a 20,01% da população. 26,01% da população. Somando a primeira, a segunda e a dose única, são 177.898.747 doses aplicadas em todo o Brasil. Já no Amazonas, 3.032.269 doses foram aplicadas em todo o estado até este domingo, desde o início da campanha, sendo 2.198.438 de primeira dose, 791.443 de segunda dose e 42.387 de dose única. Nesta segunda, na capital amazonense, 19 postos de vacinação estarão atendendo a população no horário de 9 horas até às 16 horas. Desses pontos, apenas os 6 pontos estratégicos terão a primeira e a segunda dose. Podem se vacinar o público de 12 anos ou mais que não tomou a primeira dose nem a segunda, viu? Acesse o imediato online e saiba mais sobre os locais desses pontos de vacinação. O BS Móvel 01 da Prefeitura de Manaus está em novo endereço a partir desta segunda-feira, 23. A UBS Móvel 01 passará a atender no conjunto residencial Cidadão Manauara 2, na rua Paxiúba, Santa Etelvina, na zona norte da capital, para levar o atendimento em saúde aos moradores daquela região. As UBS móveis 02 e 04 permanecerão nos locais onde já estão posicionadas. A UBS M02 está no Centro Educacional de Tempo Integral Engenheiro Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo, na Avenida Margarita, número 1532, bairro Cidade de Deus. A UBS M04 está atendendo na rua Solimões, número 33, no bairro Mauazinho, na Zona Sul, em frente à Academia Atlética Saúde. A mudança segue a sistemática do programa Saúde Manaus, itinerante com permanência de pelo menos 15 dias em cada localidade. 10 estabelecimentos são fechados em Manaus por descumprimento do decreto governamental durante o final de semana, por infringirem as medidas em prevenção à Covid-19. Exatamente. Durante as fiscalizações, 5 foram autuados. Ao todo, 16 estabelecimentos foram vistoriados em todas as zonas da cidade. No bairro Cachoeirinho, um bar foi autuado pelos fiscais da Vigilância Sanitária Municipal por promover aglomeração e por funcionar com pista de dança. Na zona oeste da cidade e também na zona leste, outros estabelecimentos também foram autuados por aglomerações. O CIF orienta que delações referentes a estabelecimentos comerciais ou festas clandestinas que descumprem o decreto governamental ou apresentem outras irregularidades podem ser feitas ao número 190 e também 181, o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Operação Nosso Lar desmonta a quadrilha que aplicava golpes imobiliários estimados em 5 milhões de reais em Manaus. O Ministério Público do Amazonas, por meio do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado e também Polícia Civil, deflagraram a Operação Nosso Lar contra uma organização criminosa que aplicava golpes contra consumidores interessados na aquisição da casa própria no Amazonas.
Com apoio da 8ª Promotoria de Justiça e do 24º Distrito Integrado de Polícia, foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão domiciliar. Estima-se que a quadrilha tenha enganado centenas de vítimas, não só em Manaus, mas também no município de Manacapuru. As investigações devem se aprofundar na busca de lavagem de dinheiro e na adoção de medidas que assegurem a recuperação de bens e de outros recursos dos acusados, nos quais tenha sido aplicado o dinheiro obtido com os golpes aí. Polícia. Agora são 7h30 em Manaus. A Edila já está de volta para trazer as informações das ocorrências de polícia da noite e madrugada deste final de semana, inclusive os ataques, né, Edila? Criminosos utilizando o mesmo carro aí praticaram esses ataques com mortes. Não foi isso, Edila? Bom dia, Tiago. Exatamente. Olha, infelizmente nós temos casos onde pessoas que não teriam nenhum problema, nenhum tipo de envolvimento, acabaram sendo atingidas neste ataque, né? Primeiro dos ataques, o que nós ficamos sabendo foi no bairro São Francisco, 3 vítimas baleadas e um óbito. Carlos Henrique Santos Portela, de 21 anos, Lucas Rodrigues Soares, 18 anos, o Arlon Brendo, que apesar de ter sido socorrido, infelizmente acabou indo a óbito. Lembrando que o Arlon não tinha nada a ver. Segundo investigações preliminares policiais, Arlon teria saído apenas para retirar o lixo de dentro de casa e com isso acabou sendo atingido por uma das balas. Segundo informações, seria um carro, um veículo na cor branca. Nós temos o caso onde seria um Gol branco e também um caso onde o HB20, obviamente a equipe ali da Zona Leste de Manaus fez a apreensão de um veículo HB20 que já conta essa história. O segundo ataque foi uma jovem identificada como Alessandra Oliveira, de 18 anos. Ela foi brutalmente assassinada na rua Aldigita, no Tancredo Neves. Também chegou a ser socorrida para o Platão, mas não resistiu. Seria também mais uma vítima, infelizmente, né? Um caso onde pessoas que não têm nenhum tipo de envolvimento acabam sendo arroladas em situações como esta. No entanto, a equipe da 14ª SICOM, com o apoio, né, do CPO da Zona Leste, também apreenderam 2 homens onde teriam tomado de roubo o veículo no bairro Aleixo, isso por volta das 9h30. No veículo tinham 5 pessoas, tudo em função de executar grupos rivais que estariam na praça de alimentação do Jorge Teixeira. No momento em que a SICOM foi informada, realizaram abordagem desses homens que saíram em fuga. Porém, eles chegaram até a atropelar um motoqueiro na rua Baleia, também no Jorge Teixeira, viu? Uma situação bastante tensa e durante isso tudo nós tivemos materiais apreendidos, um veículo HB20 de cor prata, de placa PHZ 6C36, 2 revólveres calibre 38 marca Taurus com numeração suprimida. Tivemos também uma submetralhadora com marcas sem numeração, um celular Samsung, uma munição de 38 intacta, 3 munições de 38 deflagradas. Os infratores seriam Luciano dos Santos Bittencourt, 21 anos, Kennedy Oliveira da Silva, de 25 anos, e a vítima dos disparos, Presley Williams Souza Vieira, de 23 anos. Outro caso que volta a chamar a atenção em Manaus é, infelizmente, do município de Iranduba, né? Tivemos um homicídio de forma bastante cruel, onde a filmagem foi repassada e isso disponibilizada em redes sociais, onde demonstram não só mesmo a brutalidade, mas a falta da consciência humana e o respeito pela vida humana. Essas são as informações que nós temos a levar sobre o caso de polícia. Olha, Edila, e traz Tucumã, hein? Eu vi lá que você ganhou Tucumã, um sacolão, não sei se foi em alguma feira, onde é que foi? Aquilo ali foi no sábado, nós ganhamos de um vendedor de Tucumã, que, graças a Deus, a vida dele está começando a melhorar.
Agora, gente, tudo bem que está fora de safra, né? Não estão tão maduros assim. Mas vamos baixar o preço aí que esses pais de famílias, eles precisam trabalhar. E para revenda, está saindo no valor alto, viu? Nós estamos vendo ali a denúncia, inclusive, sobre a venda da saca do Tucumã chegando ao valor de R$350. Então, vamos avaliar isso aí, até porque quem traz, né, não é quem colhe. Então, eu tenho certeza que quem colhe já não recebe tanto, e aí quem traz acaba tirando proveito sobre isso, deixando esses revendedores aqui em Manaus nessas condições. Agora, uma delícia o Tucumã, viu, Thiago? Pena que foi pouco, viu? Só deu para 5 minutos. Eita, está certo, Edila. Obrigado mais uma vez pelas suas informações. Polícia. Para você que acompanha o Jornal da Cidade, já são 7h34. Muito bom dia para você que está aqui conosco. Mandar um abraço aí para Neide Valente, que está aqui com a gente. Mari Santos, Neide Valente aqui com a gente, do Jorge Teixeira. Sandra Mota, muito bom dia para você. Meiriane Rodrigues de Lima, Alice Vitória, muito obrigada, viu? Você que deseja pra gente boa semana, a gente deseja pra vocês também uma ótima semana. Marienice Barbosa, Luísa Maria Marques, pessoal aqui com a gente interagindo no Jornal da Cidade. 7h35, oportunidade de emprego, viu? Cine Manaus oferta 207 vagas de empregos para hoje. É isso mesmo, há vagas como para cozinheiro, promotor de vendas, atendente de loja e operador de caixa. Isso mesmo, Thiago. Os candidatos interessados devem realizar o agendamento por meio do link minhaagendavirtual.com.br/Cine Manaus Agendamento e comparecer ao posto escolhido que fica na Constantino Neri, no centro da cidade, ou no Shopping Felipe Dal, ali do lado do T4, viu? Entre a Zona Norte e a Zona Leste da cidade. Orientações e dúvidas podem ser esclarecidas por meio do WhatsApp 092 99140 0671, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Auxílio Emergencial 2021. Caixa paga quinta parcela a beneficiários do Bolsa Família com NIS final 4. Hoje, hein? A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira, 23, a quinta parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família com número do NIS encerrado em 4. Para quem não faz parte do Bolsa Família, os pagamentos da primeira parcela extra começaram na última sexta-feira, no dia 20. Para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos são feitos da mesma forma que o benefício original com depósito em conta. A Caixa lembra que os recursos também podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na LED ali da lotérica de todo o país. Agora vamos falar de esporte, porque o Corinthians venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0 e deu um salto na tabela, chegando à sexta colocação do Brasileirão. O gol do Timão foi marcado por Rony. Sobre isso e muito mais, vamos saber agora na coluna Momento do Esporte com Carlos Eduardo Souza. Momento do Esporte com Carlos Eduardo Souza. Bom dia, Carlos Eduardo Souza, que vai fazer aquele resumo, então, das informações sobre esporte, não é isso, Carlos? Bom dia, Carlos, bom dia, ouvinte. Olha, fim de semana movimentado, né, no campeonato, aliás, as 3 séries do futebol brasileiro, né, mas a rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão apresentou aí duas surpresas, né, vamos dizer assim. O empate do Flamengo contra o Ceará e um pouco mais cedo pela manhã, a derrota do Palmeiras para a equipe do Cuiabá. O Cuiabá, que está na zona de rebaixamento, está com 2-0 na equipe do Palmeiras ontem, né? O Atlético Mineiro segue líder da competição, o Palmeiras tropeça, o Flamengo tropeça e o Atlético, se vencer hoje, vai abrir um pouco mais aí a pontuação em relação ao segundo e terceiro colocado, né? Ontem tivemos a vitória do Corinthians 1-0 fora de casa contra a equipe do Atlético Paranaense, que também Corinthians dando uma animada, né? Sobe muito bem aí na tabela o time do Corinthians.
E o São Paulo à noite venceu fora de casa a equipe do Sport Recife, distanciando assim da zona de rebaixamento. São Paulo que emplacou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. E nessa quarta-feira nós teremos rodada da Copa do Brasil. São Paulo já enfrenta a equipe do Fortaleza no Morumbi. Aqui em nível aí você vai para a segunda divisão, Série B. O Vasco do meu amigo Álvaro Corado não está nada bem, né? Perdeu de 2-0 para o Operário que já tinha vencido na abertura da competição no primeiro turno, venceu de novo por 2-0 a equipe do Vasco da Gama, deixando assim o Vasco da Gama numa situação complicada dentro da Série B. E em nível regional aqui, falando aqui do nosso futebol, belíssima vitória do Manaus, líder absoluto, 21 pontos na tabela de classificação na Série C do Campeonato Brasileiro. O Manaus que venceu o Altos do Piauí e agora vai sair para fazer 2 partidas fora de casa e depois volta para fazer 2 em casa. Quem também praticamente garantiu a classificação para a próxima fase da Série D foi o Penharol com a vitória de 2-1 em cima do Paste Clube lá na cidade de Taquatiara. O Paste praticamente deu adeus aí à Série D do Campeonato Brasileiro. Então é isso, é o que temos, né, de futebol no fim de semana, Thiago. Carlos, rapidinho falando aí sobre o jogo do Flamengo, que ficou no 1-1 com o Ceará. O que você acha que faltou aí para o Flamengo ampliar o placar? Olha, o problema é que o Ceará tem um grande time, né? O Ceará ele não está complicando só para a equipe, não complicou só para a equipe do Flamengo, ele tem complicado para muita gente. É uma equipe considerada pequena, mas que está aí brigando aí na tabela, está bem distante da zona de rebaixamento e mais próximo ali da classificação para a Sul-Americana. Então o Ceará tem um grande time, eu acho que não é novidade não. O Flamengo tem um bom time? Tem, excelente, para mim o melhor time do Brasil, sem dúvida alguma, né? Juntamente com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, mas que vai tropeçar, não tem como ganhar todas, né? Então acho normal aí, um resultado normal aí dentro da atual conjuntura do futebol. Está certo, obrigado Carlos Eduardo Souza pelas suas informações sobre o esporte. Um abraço, até mais. Até mais. Momento do Esporte com Carlos Eduardo Souza. 7h41 após uma avaliação pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 no Amazonas, o retorno das aulas 100% presenciais da rede pública aqui em Manaus iniciaram hoje. Pois é, inclusive a Edila chegou a mencionar, né, sobre o trânsito já complicado aí por volta, logo cedo, né, na verdade, por conta do retorno da volta das aulas. E agora a gente ampliando as informações para você. A volta às aulas 100% presenciais foi autorizada pelo governo no dia 7 de agosto. As aulas até então estavam ocorrendo pelo sistema híbrido. E para garantir o retorno dos estudantes, o governador Wilson Lima falou sobre a preparação que o estado tem feito para o retorno, viu? Segundo ele, o governo tomou medidas de segurança para a ação em todas as escolas aqui da cidade de Manaus e também no interior, não é, Thiago? Isso, dia 8 de setembro, né? Exatamente. 7h42, agora falando de política, ministro do STF nega segmento de habeas corpus em favor de Omar Aziz. O ministro Edson Fachin negou segmento ao habeas corpus impetrado em causa própria pelo senador Omar Aziz, que visa barrar a investigação sobre o vazamento na divulgação de documentos sigilosos no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Além de Omar Aziz, os senadores Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros, vice-presidente e relator da CPI, também tiveram seus pedidos negados. Em sua decisão, o ministro Fachin afirmou que, a partir dos elementos trazidos aos autos, é possível verificar que a Polícia Federal atuou dentro de seus limites, observando a necessidade de autorização do Supremo para a instauração de investigação contra a parlamentar federal, circunstância que a impede de abrir inquérito de ofício. Bolsonaro oferece mais 4 ministérios ao bloco do Centrão, viu?
o presidente teria oferecido mais 4 ministérios, nos quais ainda não há definição de quais cadeiras foram oferecidas, de quais pastas aí, né? O bloco é formado por partidos de centro e centro-direita e hoje constitui a base do governo no Congresso Nacional. A previsão é de que elas não fiquem vazias até abril de 2022. Justiça Federal rejeita pedido de reabertura de ação contra o ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. A juíza federal substituta Poliana Kelly Maciel Martins Alves, da 12ª Vara Federal de Brasília, em decisão proferida no fim de semana, rejeitou o pedido do procurador da República Frederico de Carvalho Paiva para que fosse reiniciada a ação penal contra o ex-presidente Lula no caso do sítio Atibaia. Quem vai trazer mais informações sobre isso e outras notícias de política também é o Bruno Mazieri, na coluna O Poder. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Bom dia, Bruno. Bom dia, Thiago. Bom dia, Rabeste. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira. Bom dia, Bruno. Bruno, explica melhor pra gente, então. A Justiça Federal rejeitou o pedido de reabertura aí do caso do sítio de Atibaia contra o ex-presidente Lula. É verdade, Thiago. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já vinha tendo alguns pareceres favoráveis da Justiça, né? E aí mais um ocorreu neste fim de semana, quando a juíza Poliana Kelly Maciel Martins Alves, da 12ª Vara Federal de Brasília, decidiu que rejeitar o pedido aí da PG, do Procurador da República, o Frederico Carvalho de Paiva, para que fosse reiniciada essa ação envolvendo a questão do sítio de Atibaia, né? O processo iniciou lá em Curitiba e logo em seguida foi anulado aí pelo STF ao ser reconhecida a incompetência da 13ª Vara da capital de Curitiba e a suspeição do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. A gente lembra daquela confusão toda que foi pelo contato do próprio juiz com o Ministério Público, enfim, que mostrava aí que havia uma suspeição e um suposto interesse em condenar o ex-presidente Lula. E aí que no início de agosto o STF anulou, né, todas as decisões do Moro para justamente acabar com todos os processos envolvendo a questão também da Lava Jato e o sítio de Atibaia. Ontem o presidente Lula se manifestou por meio das redes sociais a respeito desse assunto, disse que estava bastante feliz, e aí seus apoiadores disseram que mais uma vez a justiça foi feita e que agora isso é mais um precedente para que ele possa concorrer aí às eleições presidenciais em 2022. Está certo. Bruno, a gente tem outro destaque também no site O Poder. Aos 81 anos, Amazonino Mendes sai do isolamento, revive, resgata a famosa abelhinha, né, que foi símbolo aí usado por muito tempo pelo político, e fez um pouco de mistério. O que a gente sabe pelos bastidores é que ele pretende concorrer ao governo do estado e estaria de malas prontas para ingressar ao DEM aqui no estado, é isso mesmo? O amazonino sempre surpreende todo mundo, né? O que acontece? Na sexta-feira, todo mundo, assim, praticamente todo mundo recebeu no seu WhatsApp um vídeo onde aparece aí o Negão, né, o Amazonino Mendes, o ex-governador, e várias obras que ele, enfim, construiu ao longo da sua vida política enquanto chefe do Executivo Municipal e Estadual em vários pontos da cidade. São obras emblemáticas. E, ao que tudo indica, ele já ensaia aí uma pré-campanha política, apesar de não poder, né, mas já ensaia uma pré-campanha mostrando aí as suas benfeitorias ao Estado ao longo desses anos. Uma coisa que é bastante interessante, Thiago, é que também na sexta-feira a gente entrou em contato com o Paulinho Avelino, que é do DEM, o partido que provavelmente o amazonino deva se filiar, mas ele nos informou que até agora não existe nenhum evento que mostre essa filiação aí do amazonino ao DEM. Então, ventilava
a informação de que o Amazonino iria se filiar ao DEM com um grande evento, mas até agora nada confirmado. O Paulo disse que não existe nenhum evento, nem para a filiação dele, nem para a filiação do deputado estadual Wilker ou para qualquer outra pessoa no momento. Ontem, domingo, novamente, outro vídeo falando do Negão circulou aí nos grupos de WhatsApp e, ao que tudo indica, será uma série onde vai resgatar toda a vida política do Amazonino, enfim, tudo aquilo que ele fez pelo estado do Amazonas quando foi prefeito e quando foi governador do estado. Pois é, aí ele colocou aqui no vídeo a pessoa, ou as pessoas, né, que criam as publicações aí para o Amazonino. Está rolando um zum por aí. Diz e aguarde que vem coisa boa por aí. Complementa, né, Bruno? Isso, complementa. O que, assim, existe uma grande expectativa se o Amazonino e o Eduardo Braga vão ser candidatos separados ao governo do estado, porque as eleições municipais do ano passado, Thiago, o Eduardo Braga apoiou o Amazonino. E dizem nos bastidores, que é o que tudo indica, né? O Amazonino teria que apoiar o Eduardo Braga agora na campanha para governo do estado. A gente não sabe como isso vai se dar. Ao que tudo indica, cada um deve concorrer ao governo do estado, tanto o Amazonino quanto o Eduardo Braga, mas isso ainda é tema de bastidores. Porém, a gente já adianta aí que o Amazonino não está aposentado, mesmo aos 81 anos. Muitos comentários nas redes sociais falam justamente sobre isso. Ele já deveria estar aposentado. Quem for conferir depois lá os comentários vai poder ver que ele já deveria estar aposentado, que ele já fez muito pelo estado do Amazonas. Enfim, porém, ele não consegue aí ver uma eleição para chefe de executivo estadual e municipal, que ele já quer concorrer. Então, a gente aguarda aí os próximos capítulos dessa novela envolvendo o ex-governador Amazonino Mendes. Pois é, no sábado, o ex-governador do Amazonas e ex-prefeito de Manaus publicou uma foto selfie com populares na Ponta Negra, na zona oeste da cidade. Estava dizendo lá: Amazonino está nas ruas e em breve você vai saber o motivo. Agora, ainda durante o surto do novo coronavírus, Covid-19, Amazonino foi para São Paulo, onde cumpriu o isolamento social, teria realizado tratamento de saúde lá em São Paulo e também se vacinou contra o vírus, né? Após retornar para Manaus, a aparição dele aí em público surpreendeu, né, Bruno? Ele, na verdade, ele vive entre Manaus e São Paulo. Logo depois de ele ter perdido as eleições em 2020, ele foi embora para São Paulo e lá permaneceu. E foi justamente lá que ele se vacinou com as 2 doses contra a Covid-19 e pouco tem aparecido em Manaus ultimamente. Acho que agora, né, depois dessa movimentação nas redes sociais com relação a esses 2 vídeos que estão sendo veiculados e distribuídos, ele deve permanecer um pouco mais em Manaus e fazer esse corpo a corpo, mesmo a gente sabendo que ele é do grupo de risco, que deveria evitar se expor tanto, mas mesmo assim, de fato, ele está nas ruas, enfim, está fazendo esse corpo a corpo aí, já no que a gente acredita ser uma pré-campanha. Falando em foto e público, a gente tem aqui uma foto de um evento que teria sido promovido aqui pelo grupo, né, que apoia o senador Eduardo Braga. E, Bruno, aglomeração, hein? Muita gente, olha só, a gente vê aqui algumas pessoas sem máscara, isso em visita aí do senador e também aqui aliados, como o deputado Dermilson Chagas, ao interior do estado, né? Isso, não é a primeira vez que o senador Eduardo Braga e o deputado Dermilson Chagas, enfim, e apoiadores políticos promovem esse tipo de aglomeração no interior do estado. Tem sido uma sequência de aglomerações. O que me impressiona é que o senador Eduardo Braga é da CPI da pandemia, né, lá em Brasília, é membro da CPI, sabe da necessidade de evitar grandes aglomerações, do uso irrestrito da máscara para combater aí o vírus, principalmente agora que a gente já consegue ter consciência de que a variante Delta já está no estado, que a FVS já falou sobre isso, mas eles permanecem promovendo aglomerações no interior do estado todos os finais de semana.
todos os finais de semana, tanto o senador Eduardo Braga quanto o deputado Dermilson Chagas têm passeado aí pelos interiores e, enfim, promovendo uma série de aglomerações, muito corpo a corpo, muito contato físico, aperto de mão, abraços, enfim, algo que é estritamente condenável vai contra todos os protocolos preconizados aí pelas organizações de saúde. Então, realmente, essas aglomerações têm ocorrido frequentemente no interior do estado, e interior esse que não possui UTI, que no ápice da pandemia da segunda onda, muitos amazonenses tiveram que ser transferidos para a capital, porque o interior não possui UTIs para tentar aí, prestar o serviço necessário para a população. Então, criou-se um caos no interior, na segunda onda, porque todo mundo tinha que ser removido para a capital, inclusive para outros estados, para poder dar esse suporte e essa sobrevida para as pessoas. Porém, nessas visitas ao interior, tanto o senador Eduardo Braga quanto o Dermilson Chagas têm promovido essa série de aglomerações. E Bruno, não sei se você vai falar um pouco sobre essa decisão do ministro Fachin, que negou habeas corpus, em que senadores da CPI da pandemia, eles pediam suspensão de inquérito da PF, não é, sobre divulgação de documentos sigilosos. Thiago, o senador Omar, juntamente com o senador Randolfo Rodrigues e o Renan Calheiros, presidente, vice-presidente e relator da CPI da pandemia, nesta mesma ordem que eu falei, tiveram um pedido negado aí de habeas corpus pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que solicitava, na verdade, a tentativa era de barrar que a Polícia Federal continuasse aí a fazer levantamentos sobre o vazamento das informações de documentos sigilosos no próprio âmbito da comissão parlamentar. Esse habeas corpus foi impetrado pelos 3 senadores e foi negado no último final de semana pelo ministro Fachin. Eles pediam nessa liminar, especificamente, que a determinação para a imediata suspensão dos inquéritos e a apresentação das cópias dos procedimentos investigativos abertos para a apuração da investigação, da divulgação pela imprensa dos depoimentos prestados à Polícia Federal relativas aí às possíveis irregularidades na aquisição da vacina indiana Covaxin. Isso, na época, foi um grande escândalo no início, quando houve esse vazamento desses documentos, porque todo mundo perguntava de onde havia surgido esse vazamento. E aí que a Polícia Federal instalou o inquérito e já estava seguindo na linha dos 3 senadores. Porém, eles não conseguiram essa imunidade que o habeas corpus proporciona, e aí a Polícia Federal deve seguir com essas investigações em torno desse vazamento desses documentos que eram até então sigilosos. Está certo, a gente deu essa notícia agora há pouco e o Bruno Mazieri comentando mais um pouco. Obrigado, Bruno, pela sua participação, pelas suas informações na Coluna Poder. Obrigado, Thiago. Obrigado, Rabeste. Uma boa semana para todos nós e até amanhã, se Deus quiser. Tá certo, obrigado. Opoder.com com Bruno Mazieri. 7h57 para você que acompanha o Jornal da Cidade. Agora vamos trazer as ofertas especiais que estão no site Busca Preço da Cefaz. Hoje vamos falar sobre a média no preço do quilo do feijão jalo, o famoso jaulão. De acordo com o site da Cefaz, o menor preço é de R$ 5,50 em um mercadinho no bairro Morro da Liberdade. E também, olha só, o preço máximo do quilo do feijão jalo é de R$ 17,00. R$ 17,00 em alguns estabelecimentos de Manaus. Exatamente, Thiago, para você que acompanha o Jornal da Cidade aqui pelo Facebook, você confere na sua tela, essa tela aí é do site da Cefaz, viu? Para você que quer aí acessar mais produtos, ver também os endereços, local direitinho e também os preços, são diversos preços aqui na cidade. É só acessar o site Busca Preço Cefaz e você poderá saber quais os endereços desses mercados e mercadinhos que atendem aí. Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site, viu? 7h58. Buscapreço.cefaz.am.gov.br é o site para você anotar. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã de segunda a sexta aqui no site Imediato.
Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN e o primeiro app que aparecer é o da nossa rádio. Essa imagem mesmo que está na sua tela agora. Não deixe de acompanhar a programação do site Imediato. Às 11 horas tem Imediato e o Povo com a apresentação de Edila Chaves, do jeito que só ela sabe fazer. Às 4 horas da tarde tem o programa policial Manaus 190, na apresentação de Eudógio Gonçalves, trazendo aí os principais casos de polícia aqui do nosso estado. Esta edição teve a apresentação de Tiago Gonçalves e Rabeste Baiano. Transmissão e operação de áudio de Gabriel Corado, produção e edição de Rabeste Baiano, apoio técnico de Marcos Silva, Pablo Medeiros e Jonathan Souza. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência, um ótimo dia, uma excelente semana para você. O Jornal da Cidade volta amanhã. Até amanhã, viu? Muito bom dia para você e ótima semana.